E o próximo ponto hoje que eu quero é a comunhão, o terceiro ponto, que é muito importante a comunhão. Vou pegar alguns versos, vou andar rápido, gente, vocês viram que eu estou meio agitado, né? Meio animado, mas isso é bom. Embora no espírito já temos a unidade com Deus, na alma ainda precisamos desenvolver essa unidade. A Bíblia diz que nós estamos unidos por Deus pelo mesmo Espírito. Ou seja, nós já temos uma unidade atuando dentro de nós. Aquele que nasceu de novo se torna um com Deus. Unidade é onde você se torna um com Ele. Nós temos o mesmo Espírito. Então, às vezes, você pensa que algumas percepções que acontecem dentro de você, não é? Que outra pessoa sabia, ou que uma pessoa fala assim, nossa, eu estava pensando nisso hoje, você pensa, nossa, é uma alta revelação. Não, é porque você é um espírito com aquela outra pessoa, nascido de novo. Então você percebe muitas coisas. Quando um casal se converte ao Senhor, os dois são nascidos de novo, muitas vezes o marido começa a perceber algumas coisas que ele não percebia da mulher, e a mulher começa a perceber do marido. Por quê? Porque estão ligados no mesmo espírito, na mesma fiação, gente. Não são duas fases, é uma fase só agora, flui. Então já temos unidade. Mas precisamos desenvolver essa unidade pela alma, na alma, que é essa transformação de mente, onde eu vou me rendendo a essa transformação, para que primeiro, cara, eu desenvolva comunhão, sabe? Eu entenda a comunhão, a unidade do Espírito, e desenvolva agora comunhão, e até chegar na unidade da alma, que é o alvo de Deus, do Espírito Santo. Pela justiça foi provida a unidade do Espírito, pela comunhão desenvolvemos a unidade da mente, que é a entrega. Unidade da mente. União e unidade são duas coisas diferentes. União só como quando anda junto. Unidade é quando se torna um só. Quando simplifica a ideia. Deus disse em Isaías 55, deixe os pensamentos de vocês e receba os meus pensamentos. Deixe o caminho de vocês e receba os meus caminhos. Então, eu não tenho uma ideia. Eu tenho a ideia de Deus. Eu não tenho um caminho, eu não tenho uma opção. Minha opção é de Deus. E é claro que isso é um processo longo para a gente, na caminhada com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, antes dele ser levado para Deus. A Bíblia diz que ele já não era. O cara se anula, deixa de existir. Ele se esconde atrás de Deus. E quando olha para Enoque, vê Deus. Ele deixa de existir. A terra se torna indigna de um homem, na terra corrupta, se torna indigna de um homem que se torna um com Deus. Acabou, ele deixa de existir, não tem por que estar aqui. E Deus leva para si. Para Enoque era melhor estar lá do que estar aqui. Paulo diz, para a lei eu estou morto para viver para Cristo. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. O mesmo Paulo diz que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Mas por amor de vocês eu estou aqui para cumprir o meu propósito. Então ele está falando, cara, algo está acontecendo tão poderoso dentro de mim que eu não quero mais estar aqui. O meu prazer está com o Senhor. Estou alinhando o meu pensamento, a minha mente, as minhas vontades, todas as vontades de Deus está fluindo em mim. E cá está me produzindo extrema alegria, que eu preferia ir partir com ele, ir embora. João 17, 21, na oração de João, né, de Jesus, lá João escreve, né? Oro para que todos sejam um. Qual o objetivo de Jesus? Eu oro para que todos sejam um, falando de nós, da igreja. Agora Jesus está passando essa oração, tem uma ordem aqui, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Ele está falando para que a tua igreja seja um, para que a tua igreja caminhe em unidade. Não é? Que também eles sejam um em nós. Então, quer dizer, a gente cresce em comunhão uns com os outros e nós somos inseridos nesse processo da unidade com Cristo, com Deus, como eles pensam, como eles se movem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm personalidades diferentes, mas se unem num único propósito. Deus lança a palavra, Jesus realiza, o Espírito cria e Jesus vai e estabelece na parte física, na atuação. A salvação é uma obra trina, não é? Dos três, os três realizam a salvação. Nós temos hoje Deus conosco como por meio do Espírito Santo, cumprindo aquilo que Jesus deu a partida. Jesus disse que ele não vai falar de si mesmo, vai falar do ter ouvido de mim. Não é que não tenha pensamentos distintos, é que existe um alvo para ambos. Ele está falando que também eles sejam um em nós, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Ou seja, Jesus está dizendo que eles primeiro andem, tenham comunhão uns com os outros, se fortaleçam nesse único pensamento. Aí sim, eles se unindo, o corpo é configurado. Quando o corpo é configurado, eu me alinho nisso, e aí o mundo vai saber que eu estou com eles. E vai entender, vai me conhecer.
Eu os dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Só existe uma forma. Então, nós nascemos de novo, recebemos a glória de Deus, o poder de Deus dentro de nós, então nós estamos capacitados. Pastor, mas eu não consigo ter comunhão, eu não consigo viver. Cara, pode, você pode. Porque você tem o poder de Deus dentro de você para ter e viver em harmonia com o corpo de Cristo. Você está capacitado para isso. Não tem que criar nada, só tem que desenvolver. Só tem que dizer, eu quero me manter em comunhão, eu quero entender o que Deus está fazendo através da igreja, eu quero entender esse conceito de igreja, sabe, amadurecer. Paulo ora aos Efésios, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês conheçam a esperança do chamamento da igreja, chamado de vocês como igreja. Verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que eles amadureçam e entendam, essa coisa aconteça, não é? E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e os tens amado a eles como tens amado a mim. Muitas vezes, gente, a gente peca nessa área, porque a gente está enfrentando grandes lutas e nos isolamos, permitimos que o diabo ganhe esse campo, cria o isolamento. Então a gente até vai na igreja, mas quando chega na igreja, chega depois que começou o culto e sai antes de terminar o culto. Não permitimos que esse processo de comunhão seja desenvolvido e gerado dentro de nós. Então não somos fortalecidos. Porque a igreja não é só um lugar para eu receber a palavra, é um lugar para eu desenvolver, crescer, ser treinado. Quando sei lá, um time vai jogar, sei lá, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, a primeira coisa que o técnico faz é tirar o pessoal para um campo de concentração. Um treinamento, um fortalecimento das ideias, onde eles ficam focados no que está sendo falado, nas instruções, onde eles sentam para estudar as estratégias do inimigo, sentar todo mundo numa sala de vídeo e coloca lá um futebol, uma partida, para apresentar, tá aqui, vocês erraram aqui, gente, agora vamos acertar nessa, para apresentar o adversário mais forte, o goleador, tá vendo fulano, ciclano, você vai marcar ele. E é assim, a igreja é isso. Além de apresentarmos a nossa adoração a Deus, nós também somos treinados, somos exercitados nisso, desenvolvemos comunhão, jogamos uns contra os outros no mesmo time, onde a gente descobre os modelos, os meios. Então isso é comunhão, isso é treinamento, projetos dentro da igreja. Ontem eu até chorei, gente, vendo lá, cheguei lá, o pessoal já estava lá, já tinha preparado um café da manhã para a gente, nós chegamos cedo, 8 e pouquinho, sei lá, quase 8h30, já tinha um café da manhã para a gente, o pessoal estava cozinhando, se movimentando para lá e para cá, e já panela no fogo, aí o fogão deu um problema lá, ninguém se preocupou, só, pastor, o fogão deu um problema aqui, abrimos o fogão, ficamos ali batendo papo, consertamos o fogão, colocou, panela foi para o fogo, uma benção, eu fiquei pensando, disse, meu Deus, eu fui lá para o fundo e estava falando com Deus, disse, Senhor, muito obrigado, mais poderoso do que o que vai acontecer aqui hoje, é o que já está acontecendo. Essa comunhão, esse mover do corpo de Cristo, esse mover da igreja, onde as pessoas estão sendo transformadas, estão entendendo o poder do servir, o poder do servir, do se colocar no espaço da servitude, sabe? Servir uns aos outros, aqui eles se esvaziam e recebem de Deus, e tem a recompensa, Deus certamente recompensa isso, né? Então nós crescemos em unidade, nós crescemos, você cresce quando você abre o seu coração para fluir nessa verdade. A comunhão é indispensável para a igreja. A igreja não é igreja se não tiver comunhão. Não é igreja. Eu não posso dizer que eu faço parte de uma igreja se eu não desenvolvo comunhão com o corpo. Eu não posso dizer, gente, não existe. Não existe. A igreja é o corpo. É o corpo. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Assim como um ramo sozinho não pode fazer nada por si mesmo, assim são vocês. Sem mim nada podeis, ele é a cabeça que atua no corpo. Eu preciso ter essa comunhão com o corpo para receber a seiva que alimenta o corpo, como membro. Não temos opção de nos declararmos cristãos se temos em mente que não precisamos desenvolver comunhão com o corpo. Não temos opção. Eu posso ser um visitante. Eu estava aqui pensando, né? Estava com o olho fechado, eu nem vi o Marcos ligando o microfone, porque eu estava com o olho fechado e orando, mas me veio um pensamento na cabeça. Eu disse, porque demorou de sair a voz dele, eu disse, será que o Marcos não ligou o microfone? Mas aí, atrás do pensamento veio outro pensamento. Eu disse, se ele não conseguiu ligar o microfone, eu tiver que ligar, no fim eu vou falar para ele, você não é visitante mais aqui, você é do corpo. Então você já tinha que saber ligar esse microfone, mas graças a Deus a voz dele saiu. Porque visitante é isso, então com oportunidade, então não sabe para onde vai as coisas, não sabe como funciona, não sabe como uma cadeira fica, não sabe onde fica o gabinete, não sabe onde fica a escolinha, não sabe onde fica a água. Visitante é assim.
Não sabe se pode, se não pode, não sabe se pode beber um café na cozinha, não sabe se pode abrir uma geladeira, não sabe, visitante é assim. Às vezes a gente fica como um corpo estranho, para lá e para cá, sabe? Como um parafuso de aço na passagem do leitor do aeroporto, meio preocupado porque vai fazer pip, 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 pip. Então a gente precisa desenvolver isso. Eu faço parte desse corpo, eu sou da família, eu sou dessa família, eu estou aqui, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. O que vimos e ouvimos, João 1, 4 a 7, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Primeiro, é o que João, ele coloca uma ordem, para que vocês tenham comunhão conosco. Não é? Por quê? Porque a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Para que vocês tenham comunhão conosco. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que anunciamos para vocês, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas qual é a evidência de que eu não estou nas trevas? Mas se nós andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, uma das maiores evidências de que eu estou andando na luz é a comunhão com o corpo. Uma das maiores evidências. Se eu não tenho comunhão com o corpo e digo que eu tenho comunhão com Deus, eu estou mentindo para mim mesmo, estou em trevas. Agora, se eu tenho comunhão com o corpo, ainda que num determinado momento, cara, eu não me sinto tão conectado com Deus, eu posso ficar tranquilo que eu estou na luz. Só estou passando por um momento de relacionamento vertical, mas estou fluindo no horizontal. E certamente eu vou ser fortalecido pelo corpo. Algum tempo atrás eu estava conversando, a gente falando alguma coisa da palavra, e o Henrique falou, né? O que manteve Judas, o Dídimo, ou Judas não, perdão, Tomé, o que manteve Tomé, desacreditando que Jesus tinha ressuscitado, mas ele continuou no meio do corpo, a comunhão. O que foi desenvolvido naqueles 3 anos e meio. Tomé não acreditou que Jesus ressuscitou. Na cabeça dele, Jesus tinha morrido e acabou, cara, 0. Mas ele continuou lá, o cara estava lá, no meio do povo. O que foi que manteve aquele cara forte, de pé? A comunhão. Se não tivesse desenvolvido uma comunhão, ele não teria ficado, gente. Ele teria ido de volta para casa. E Jesus teria aparecido e ele não estaria na galeria dos apóstolos. Seria mais um, junto com Judas, que se separou do corpo. Mas a comunhão manteve aquele cara lá, o amor dos irmãos, sem a censura, porque ele sempre foi um cara de dúvidas. Mas a comunhão mantinha aquele cara perto, mantinha perto. Quando chegou o momento certo, pá, Jesus chegou. Estou aqui, cara. Mostrou o lado, mostrou a mão, mostrou o lado, está aqui, pode tocar. E o cara mudou. Quer dizer, durante aquele período de comunhão, ele foi fortalecido até chegar o momento onde ele tem uma revelação clara. Às vezes você está passando uma luta, o melhor lugar para você enfrentar a luta é no meio do corpo de Cristo. O melhor lugar para você enfrentar suas batalhas é no relacionamento com a igreja de Jesus. Porque você está no corpo, a cabeça está fluindo, está liberando, não é? Se dissermos que, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Dá uma olhada. Ele diz, cara, você pisou na bola, pecou, errou, falhei, pastor, pisei na batata, escorreguei na casca da banana. Cara, se envolva no corpo, chegue perto, converse, desabafa, conversa com o irmão de oração, não com fuxiqueira, porque no corpo também tem, gente, pessoal da ladainha. Mas tem os espirituais, por quê? Porque a igreja é de meninos, jovens, adolescentes e adultos. Conversa com a liderança, com o pastor, com a pastora, sei lá. Tem muita gente de Deus fluindo, que vai te fortalecer. Confessai as vossas falhas uns com os outros e orai uns pelos outros para seres o quê? Curados, gente. Não é? Vamos seguir. A comunhão, sabemos que um grande desafio sabemos que é um grande desafio nos abrirmos para permitirmos que as pessoas participem do que Deus tem feito em nossas vidas. E também recebermos o que elas têm de Deus para nós. É um grande desafio. A gente, cara, porque o que acontece na comunhão? Eu tenho recebido de Deus coisas. Eu tenho recebido de Deus direções. Eu tenho recebido de Deus resultados da minha vida. E quando eu estou em comunhão, eu compartilho isso uns com os outros. Eu compartilho, aí chego para conversar, às vezes o pastor Ivanildo está enfrentando lá a batalha dele, e eu chego e estou falando, pastor, um dia eu passei por tal coisa e tal, e ele, é sério, pastor? E estou ali alimentando o coração dele e mostrando. E aí quando eu saio dali, o pastor, caramba, que bênção, rapaz, sai forte na fé, não gera fé, mas tira a poeira da fé, não é? É importante nós entendermos isso. A falha da igreja de Corintos, não é? Era que tinha todos os dons, sem nenhuma comunhão.
Todos os dons. Paulo diz, não falta nenhum dom entre vocês, mas não tinha comunhão. Os dons não têm poder e nem valor se não houver comunhão. Não tem poder e nem valor. Se uma pessoa, sei lá, não tem comunhão na igreja, se a Rita não tem comunhão com a Wanda, e de repente a Wanda se levanta para a Rita, é isso que eu te digo, a Rita falou, sai lá, baixinha. Não tem poder, dons não têm eficácia. Porque o dom foi entregue para alimentar, fortalecer o corpo, para edificar o corpo. Dom não foi entregue para me edificar pessoalmente, particularmente. Os dons é para o corpo, é para servir ao corpo. Se eu não tenho comunhão, não funciona, não tem porquê. Não importa o que eu faça. Posso fazer ainda mais, imagine que o Guilherme não tem comunhão com a igreja. Aí chega que ele pode cantar, pode se esbofetear. Está todo mundo lá só olhando para ele. Ali em cima ele é bom, mas quando termina ali, parece um poste. Não vai fluir, não flui. Seja quem for. Não adianta, gente. É preciso, é um conjunto. Aí alguém pode dizer, pastor, mas tem pessoas, não quero saber de pessoas, eu quero saber do que a palavra diz. Aqui nós não falamos dos acasos, nós falamos da regra, né? Importante. O maior dom de todos, Jesus, não foi para nos tornar poderosos em obras, foi para nos capacitar, né, a termos comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. O maior dom nos dado é Jesus. Não foi para sermos poderosos, curar enfermos, não. Foi para nos capacitar a desenvolvermos uma comunhão com o Pai e com a igreja. Comunhão vertical, comunhão horizontal. Precisamos. Não dá para ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o corpo. Gente, tudo começa aqui. Essa parte da comunhão, do crescimento, do amadurecimento. Por isso que sem comunhão, a brasa, a chama desaquece. Nós temos a chama encolhendo. Sem comunhão, a gente não consegue ler a Bíblia. Sem comunhão, a gente não consegue ter tempo de oração. Sem comunhão, não consegue. Quando você tem comunhão, você está animado. Isso, cara, produz algo extraordinário dentro de você. Não se engane, a porta que te põe na sala da comunhão com Cristo chama-se ame a seu irmão. A porta que te põe na sala da comunhão com Deus chama-se ame a seu irmão. Bate na porta do ame a seu irmão e Deus está lá dentro. Aí você fica batendo na porta, querendo entrar, mas não ama o irmão. Deus também não responde. Eu disse, quando você estiver orando para a montanha sair da tua vida, para a montanha sair do teu caminho, eu disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Às vezes nós fermentamos, destruímos a vida do nosso irmão, do nosso semelhante, falando mal, sabe, tornamos, ontem mesmo o pessoal fez do Rodrigo um churrasquinho lá. Mas graças a Deus era falando muito bem, né? Elogiando. E ele chegou bem na hora que o pessoal falou Rodrigo. E foi até o Henrique que falou Rodrigo, a última palavra. Mas era bom, era o churrasco de picanha, bem temperada. E muitas vezes a gente permite isso em nossa casa, em nossa vida, gente. Que a vida das pessoas se torne o centro das nossas diversões malignas. E aí a gente quer que Deus remova as montanhas. Não vai sair, gente. Não vai sair. Não vai sair. Vai ficar a montanha, vai ficar. Ele disse, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e resolva. E depois, enquanto estiver orando, ele disse, enquanto estiver orando. Então nós precisamos da comunhão, dessas coisas que nos faz crescer. E o próximo ponto é oração. Vamos ficar de pé que a gente não vai entrar aqui.